Oi, gente, aqui é a Sofia. Demorei um pouquinho pra fazer vídeo. Vocês não sabem como eu prolonguei pra fazer isso. Eu tava querendo fazer um vídeo sexta-feira passada, tinha feito até o roteiro. Eu enrolei, criei um tanto de motivo pra não fazer, deixei pra última hora. E hoje decidi fazer, finalmente. Eu ia falar sobre ter paciência, entender nossos caminhos, um tanto de outras coisas. Mas aconteceu uns imprevistos que fez eu querer falar mais sobre sobre amor próprio, que é o que eu amo, que eu sinto que eu tô aprendendo muito esses dias, saber se amar mais e aceitar nossa sombra, que acho que é isso que eu tô mais aprendendo a lidar, sabe? E a gente entender que o que a gente sente não é errado. Esses dias aconteceu umas situações, umas, duas, três, acontece situações no dia todo dia a gente sente algum sentimento negativo, alguma inveja, alguma emoção ruim que a gente se culpa por sentir isso. E esses dias essa semana eu senti mais, eu senti inveja, me senti inferior por umas certas situações. E eu comecei a pensar, foi do nada, eu tava no banho, comecei a pensar nisso, comecei a questionar, que eu também já tava estudando sobre aceitar sua sombra, que falava sobre aceitar nosso lado ruim, eu nunca entendi o que queria dizer com isso. Eu sou uma pessoa muito literal, na maioria das vezes, todo mundo fala isso, então acho que foi por isso que eu nunca entendi como levar na prática, como usar essa informação que eu tinha aprendido nesse vídeo. Mas aí, esses dias eu tava no banho e eu entendi o que tava querendo dizer. Pelo menos o que eu acho que eu entendi. Aceitar nossa sombra, aceitar nosso lado ruim, é a gente aceitar nossa criança interior machucada, né? É, nossa versão criança que não teve o amor que queria dos pais, ou não tinha muitos amigos na escola, se sentia inferior. Aceitar esse nosso lado que não tinha o que queria na infância, sabe? Que faltou aquela carência mesmo da criança quando falta aquelas necessidades básicas. E aí eu percebi que aceitar a sombra é isso, é a gente, em vez da gente olhar para a situação ruim, o que a gente está sentindo, o sentimento ruim, que a gente tem consciência que é errado, a gente, pelo menos eu, quando eu sentia essas coisas, eu ficava falando, não posso sentir isso. Eu ficava na mente martelando isso, não posso, isso é errado. Eu tenho que parar de ficar sentindo isso, por que eu tô sentindo isso? Eu ficava me culpando por sentir isso. Então, virava um ciclo sem fim de negatividade. Eu comecei a entender que, e no final, nessas situações, quando a gente sente isso, em vez da gente se culpar por sentir tal emoção negativa, a gente devia abraçar ela. É basicamente isso. Eu tô treinando e me imaginando, assim, na frente da minha criança, dessa minha criança machucada. Então, tipo assim, eu sou o meu lado bom e eu me imagino a minha criança que é o meu lado ruim e eu me imagino abraçando ela. Porque eu entendo, eu sou ela, então eu entendo porque ela tá se sentindo assim. Eu entendo o que ela passou, o que ela sentiu a vida toda, então eu sei porque ela tá sentindo dessa forma. Eu acho que é mais sobre isso que eu queria dizer. Que no final é sobre isso, é a gente aceitar o nosso lado ruim. E acho que é sobre a gente não se culpar por ser uma pessoa má, ter sentimentos maus. Ser uma pessoa má, eu falei errado, não quer dizer ser uma pessoa má, mas é sobre a gente aceitar que a gente não é uma pessoa 100% boa e nem tem como ser. É igual eu tava estudando sobre a ânima e o ânimos, que a ânima é o lado feminino e o ânimos é o lado masculino. E a gente não consegue viver sem os dois. A gente é os dois. A gente precisa da nossa ânima e do nosso ânimos. A mulher não é só mulher, ela precisa do seu lado masculino, igual no yin e yang. E é sobre isso também, a gente não pode ser 100% bom, não tem como a gente ser 100% bom, a gente precisa do nosso lado ruim, e a gente tem que aceitar nosso lado ruim e usar ele como forma de crescimento. E acho que é isso que eu tô aprendendo, que eu tô entendendo que não tem como a gente ignorar nosso lado ruim, se culpar por ter nosso lado ruim, e sim aceitar ele e abraçar, e pensar, tá, tudo bem, eu tô sentindo isso,
Eu não vou me culpar por isso, eu vou entender porque minha criança tá sentindo isso, minha criança interior, que eu chamo o lado ruim de criança interior. Eu vou entender porque ela tá sentindo isso, eu vou abraçar ela e vou usar como uma forma de aprendizado. Tudo bem, eu tô sentindo inveja. Por que eu tô sentindo inveja? Minha criança interior tá sentindo inveja por quê? Talvez porque ela não se sinta tão amada, tão boa quanto as pessoas ao redor dela. Eu vou entender isso, eu não vou me julgar por sentir aquilo que eu estou sentindo, mas eu vou usar como uma forma de aprendizado. Tudo bem, agora eu tô sentindo inveja, eu vou ou me abrir para aceitar isso que eu tô sentindo e buscar melhorar. E é um passo de cada vez, sem culpa. E acho que é isso que eu tô percebendo. No final a gente se culpa tanto e só piora aquilo, porque quanto mais eu fico segurando ela, mais ela se debate para tentar aparecer. E eu tenho que. E é o que eu já ouvi falar bastante. A gente precisa levar a nossa sombra pra luz. Senão ela vai continuar sendo uma sombra. Então eu tenho que colocar meus problemas, meus defeitos na luz mesmo. Eu tenho que. Eu não sei explicar, mas eu tenho que deixar eles aparecerem. Senão eles vão continuar sendo sombras. Porque uma sombra só é uma sombra porque não tem luz ali. E é isso, e eu tenho que mostrar, não só eu, mas acho que é algo de todo mundo, porque eu tenho umas amigas também que já contaram que sentem essas coisas também. Acho que é natural do ser humano, que a gente tem consciência que aquilo é errado e a gente não gosta de saber que a gente tem um lado ruim. Mas é isso, a gente tem que aceitar esse lado ruim, se abrir pra ele e saber que a gente, mesmo tendo esse lado ruim, a gente ainda é digno de ser amado. Acho que essa semana eu aprendi bastante isso e é interessante pensar essas coisas que a gente começa, parece que vira uma chavinha na nossa cabeça, facilita muito a vida, descomplica a vida. Pelo menos comigo foi isso. Depois que eu comecei a pensar dessa maneira, entender melhor o que queria dizer, deu uma virada de chave na minha cabeça que parece que ficou até mais fácil. Não ficou, eu sei que não ficou. Na hora que a gente entende isso, que dá aquela virada de chave, parece que o problema foi resolvido e acabou. Pelo menos comigo foi assim, mas eu tinha consciência que na hora do vamos ver mesmo, na hora que eu tivesse que ver essa criança interior e aceitar ela, na hora que eu sentisse aquele sentimento, a inveja ou qualquer outro sentimento ruim, seria difícil. E é difícil, e no início provavelmente você não vai conseguir fazer quase nada, a gente não vai conseguir fazer quase nada, provavelmente, e talvez até se esqueça de fazer isso, mas quando lembrar, vai tentando, e é natural que no início que for fazendo isso não consiga ter bons resultados, sinta aquilo, mas é sobre isso, é sobre aceitar sentir aquilo. Tipo, tá sentindo inveja? Tudo bem, solta, joga ela lá pro mundo. Não tô falando no sentido de você sair atacando as pessoas, tipo assim, você tá sentindo inveja e quer reclamar com a pessoa sabendo que você tá errado de reclamar. Não é sobre reclamar, é sobre você aceitar isso e aceitar que tá sentindo. Por exemplo, teve um dia que eu tava sentindo, tipo, inveja, eu tava querendo chorar porque eu tava triste, eu tava me sentindo inferiorizada, tava me sentindo triste, que era mais algo de inveja mesmo. E aí eu senti aquilo, eu chorei, eu senti aquilo, e eu não posso dizer que mudou tanta coisa ainda. Não, mudou sim, que eu sei que mudou, mas é que no início a gente não vai perceber tantas mudanças. Vai parecer que não mudou nada, parecer que foi besta, mas é sobre a constância, é sobre toda vez que você for sentir isso, deixa sentir e aceite que você tá sentindo isso, que aos poucos vai diminuindo. Pelo menos é assim é isso que eu acredito, que vai diminuindo. Acho que é sobre isso. Era o que eu mais estava querendo falar. Talvez no próximo vídeo, se eu não tiver outras lições que eu acho mais interessante, eu fale sobre isso de caminho, sobre aceitação, aceitar nosso caminho, que eu tava querendo falar sobre isso também. Mas aí aconteceu tudo isso e eu pensei, não, isso é muito mais interessante de contar pra vocês, porque de caminho seria algo mais simples, que eu também tô aprendendo bastante, mas eu achei isso algo muito mais interessante de contar agora pra vocês. Acho que é isso. Vamos torcer pra postar mais vídeos, porque, nossa, foi difícil fazer esse. Eu
Acho que foi uns 3, 4 dias procrastinando. É isso. Até a próxima.